Bom dia, quarta-feira, hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Bom, gente, hoje a gente vem quase com o dia inteiro com a lua fora de curso. Ela em Aquário só teve um aspecto, lembra que eu falei para vocês? Foi o sextil com Mercúrio ontem à noite. Vem trazendo um pouco dessa influência, mas já passou do ponto exato, então ela tá fora de curso, tá? Então, para as iniciativas não é bom, e em qualquer assunto, pode ser um investimento financeiro, nem sei se tem hoje, mas um investimento financeiro, uma aquisição, um negócio, uma conversa importante, qualquer coisa que seja importante para você. Se cortar o cabelo, por exemplo, for algo importante, hoje não é um dia adequado. Mudar o visual radicalmente não é um dia adequado. Com a lua fora de curso, fica sujeito às coisas saírem diferentes e não leva para a conclusão das coisas da forma esperada. Então não é bom, né? Nem o momento de lua fora de curso, tá? Bom, no sentido do clima, é agradável, porque a lua vem em signo do ar. Os signos do ar, eles têm calor e têm umidade, então, assim, para interação geral, assim, para as coisas mais leves, são bem interessantes. Então, não é um dia pesado, não é um dia rancoroso, não é um dia nervoso, né? Ele tende a ser, assim, pelo fato da lua estar fora de curso, um pouco perdido, né? Então, por exemplo, para ir às compras, mercado, assim, pode ser meio agitado, meio bagunçado, né? Mas não que seja um clima assim nervosão, assim, né? De alta tensão para a vida diária, né? Não estou falando de questões do mundo, gente. Estou falando de clima cotidiano próximo, assim, tá? E aí a lua vai ficar com essa configuração, então, até a noite, às 22h09. E depois ingressa em peixes. E muda um clima, porque o peixe, sendo um signo d'água e tem frieza, ele aprofunda mais, né? Tem umidade também, mas tem frieza. Então, esse despojamento, esse dinamismo, essa coisa mais descontraída muda para uma coisa mais emocional, mais fechada, mais profunda, né? Mas não vai ser um clima ruim, vocês vão ver que legal. Antes da lua ingressar em peixes, no início da tarde, 13h26, Vênus ingressa em Capricórnio. E olha, Capricórnio para Vênus é bem melhor do que Sagitário. Embora o Sagitário seja o domicílio de Júpiter, Vênus não tem força ali, né? Agora em Capricórnio tem, pela triplicidade da Terra, Vênus tem domínio, ele tem uma regência, né, na triplicidade da Terra. E isso dá mais poder de controle para os temas de Vênus. Então, para dinheiro é bem legal, é mais centrado, tem um perfil um pouco mais voltado para a realidade, né? Ele é mais seco, né? Então vai trazendo um pouco mais de facilidade com a manutenção das coisas. Eu penso em uma configuração que vai de uma forma mais retilínea. Então, para dinheiro é bom, no sentido do afeto, não é um perfil romântico, mas também não é um perfil irritado, assim, nem um pouquinho, né? Para o processo criativo é um pouco mais mão na massa, realização prática. Então, quando Vênus ingressa em Capricórnio, ela vai para um perfil um pouco mais prático para a realização dos temas, né? E aí a lua vai ingressar em peixes à noite e a lua já ingressa em peixes aplicando o sextil a Vênus. E ela está na exaltação de Vênus. Então, a virada do dia 24 para o dia 25, né, da véspera para o dia do Natal, é muito interessante. Pode ser assim interessante para você que se reúne com a família, com amigos, porque tem um perfil acolhedor, tem um perfil sensível, e mesmo que peixes não sejam um signo assim de alta diversão, como a lua enxerga a exaltação, ela fica bastante adequada, né? Assim, nesse aspecto que é um sextil, é um aspecto comum, né? Ele é leve, mas cria um clima muito amigável, né? Para a noite de Natal, né? A véspera do Natal, aí vai ficar bem amigável, né? Muito bom. Aí depois a gente vai seguindo para um outro sextil, que vai ser na madrugada da quinta, às 5h13, um sextil com sol. Não é um ponto assim que beneficia muito o sol, né? A lua tá em peixes, não é um ponto muito interessante nem para a lua, mas o sextil é um aspecto leve, ele vai mantendo esse clima de aprofundamento, né? A gente não percebe tanta mudança. E depois ainda um outro sextil que vai ser com Marte. Então a gente vai pegar a manhã toda na fluência do sextil com Marte. Ele será perfeito às 12h45, tá? Bem ali no meio do dia. É legal, gente, porque Marte também tem uma regência ali na triplicidade da água, onde a Lua está. Ele próprio está exaltado, né? E é uma sequência de sextis, então, que para o dia de Natal mantém o clima muito interessante. Ele tem um perfil de sensibilidade, de aprofundamento. Se você não for de se reunir, tiver alguma religião que não comemora Natal, é um dia de reflexão, né? Pode ser um dia, uma virada, né? Assim, de bastante reflexão. Ela é acolhedora, ela é bem sensível. Tem um perfil místico, religioso também bastante agradável, né? Com essa configuração. E aí, gente, o que acontece? Amanhã, depois que a Lua passa pelo sextil com Marte,
Conforme as horas forem avançando, quando for chegando lá para o final da tarde, início da noite, nós já vamos ter a Lua se aproximando da quadratura Mercúrio. A quadratura Mercúrio, ela vai ser só meio de 2 da sexta, dia 26, mas amanhã a gente já vai começando a perceber um pouco mais lá para o final da tarde. E não é que ela seja mal-humorada, nervosa, tensa, não é muito, mas, gente, para a rotina ela é bem atrapalhada, tá? Muito atrapalhada, meio perdida, e a gente vai tendo um pouquinho de dificuldade com a realização prática. Então, a sexta-feira tem uma manhã um pouco improdutiva, assim, principalmente para temas muito técnicos, né? Ou que exijam um processo analítico mais centrado, consertos, reparos, essas coisas mais práticas da vida já ficam um pouco mais prejudicadas. E comunicação também, tá? Mas depois melhora um pouquinho o quadro, porque aí a Lua vai ter um trígono com Júpiter, uma conjunção com Saturno, que não é exatamente favorável, né? Mas vai melhorando ali no trígono com Júpiter, que vai ser bastante auspicioso, por sinal, né? Vai pegar ali do meio do dia para o meio da tarde, do meio da manhã, né? Para o meio da tarde na sexta. Mas aí na sexta-feira eu vou voltar, aí a gente conversa mais sobre sexta e sábado, tá bom? Então, um Feliz Natal para vocês, aproveite esse momento com seus familiares, ou se não é de se reunir, reflita bastante aí, porque é um perfil que favorece muito o sentido mais religioso, místico, aprofundamento, análise, enfim, né? Percepção e abstração. Feliz Natal para vocês, então até sexta.